Então, meus amigos, estou aqui no podcast Felipe Souza, Assessoria Imobiliária. Estou com o Felipe aqui. Quando eu fiquei sabendo desse projeto dele em parceria com a agência Print, eu falei, peraí, eu como um potencial comprador de uma casa futuramente, um inquilino de um aluguel, tenho muitas dúvidas e eu sei que muitas pessoas também têm. Então, pedi para o Felipe se eu poderia ser o primeiro a entrevistá-lo, né? Vai passar muitas pessoas por aqui, pelo que estava falando. Florestal lá, como é que é o nome que a gente está conversando? Engenheiro florestal. Engenheiro florestal, um bancário, né, que cuida da parte de financiamento e muitas outras pessoas desse mundo imobiliário, tirando muitas dúvidas, enfim. Então, Felipe, muito obrigado pelo espaço e eu já quero começar com a pergunta que mais se escuta. Por que está tão difícil alugar uma casa em Itaió? E aí, Joe, tudo certo? Obrigado aí por aceitar o convite, por me assessorar também nessa parte aqui de da filmagem e tudo mais, viu? Joe, a dificuldade hoje de locação, ela vem devido ao crescimento, que a gente entende que tem um crescimento de pessoal vindo para a nossa cidade e a falta de imóveis, né? Então hoje há mais procura do que imóveis disponibilizados para locação. Basicamente é essa a questão. Isso faz 2 anos que eu entrei de aluguel em Itaió. Foi engraçado que eu e minha esposa tava andando e ela tava tão agoniada que a gente passou por um caminhão de frete dentro de uma casa, ela parou e berrou, tá saindo ou tá entrando? Se estivesse entrando, a gente ia procurar de onde saiu, né? E conseguimos achar uma casa, mas realmente está muito difícil e é só a primeira fase, né? Porque, por exemplo, a gente tem que achar a casa e aí a burocracia para poder alugar uma casa hoje, como é que tá? Então, Joe, a burocracia, digamos assim, ela existe, ou às vezes um filtro, né? Ela vai existir devido a uma segurança para o dono do imóvel. Com certeza. Então a gente fica como administrador de imóveis. A imobiliária hoje, ela fica entre o locador, que é o dono do imóvel, e o locatário, que é o inquilino. Então a gente tem ferramentas e meios para que ambos tenham segurança jurídica, né? E uma moradia tranquila no tempo que tiver locado. Então aí é uma série de fatores que vai influenciar ao cara encaixar, né, propriamente dito, desde o orçamento, o perfil, tem análise de score de ficha, garantias e outros... No caso, então, se eu vim aqui alugar uma casa com o Felipe, eu não vou me incomodar com o dono da casa e o dono da casa não vai se incomodar comigo. Esse é o intuito de todo mundo, ninguém quer se incomodar, nem a imobiliária, né? Mas esse é o intuito de todo mundo, é fazer a questão que ela aconteça da melhor forma possível. Por isso que vale a pena muitas vezes colocar a casa na imobiliária, né? Quem tem a casa para alugar tem de certa forma um preconceito, né? Deixa que eu me viro, eu cuido disso. Mas tem muito inquilino que a minha mãe fala anoitece e não amanhece, né? Chega lá, tá só o resto da mudança. Então, às vezes a experiência de locação, a gente escuta falar, né? Imóvel sempre foi um bom investimento, tanto para compra como para renda de aluguel, né? Então, aí para quem é investidor, a parte de locação, ela tem aquela renda, rentabilidade que é interessante. Porém, o teu perfil, se você às vezes não tem o conhecimento, a experiência ou nem quer trabalhar nessa área, lidar direto com esse negócio, é interessante você colocar na imobiliária. Claro, na imobiliária você confia, conhece, e a gente está aqui até para divulgar essa questão. A gente volta no assunto do começo do vídeo, né? Porque antigamente Itaió era assim, não, vou alugar para ti porque tu é filho do Chico, que é vizinho do primo e não sei o quê. Hoje em dia já está diferente. Isso, hoje em dia... Itaió hoje tem cresce muito o pessoal de fora mesmo. E de tudo quanto é estado. Vem do Pará, vem de Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, vem muitas pessoas de fora. Tanto na área da saúde, área jurídica, enfim, Itaió tem... É uma cidade que está expandindo muito. Ela é pequena, mas ela vem crescendo. Sim. A gente sente isso principalmente na procura por locação, né? Próprias famílias migrando de outras cidades para cá em busca de às vezes mais tranquilidade. A nossa cidade é uma cidade mais segura, né? A gente mora num lugar seguro, então tem também essa procura. Tu acha que no cenário vai ficar cada vez mais difícil aparecer casa para alugar? Ou talvez as pessoas vão entender que tem muita gente procurando e talvez, acho que quem tem um terreno vazio, eu acho que eu vou construir e tal. Isso. Até a parte que a gente está fazendo essa divulgação é para alertar de forma positiva o cara que pode ser um investidor, a pessoa que tem um imóvel já, tem um terreno lá, não sabe se vende, não sabe se constrói, pode fazer um imóvel para locação, apartamento. Vai ter gente para alugar, né?
vai ter gente para alugar com E futuramente comprar também, né? Sempre tem um locatário, mas tem um comprador também. Hoje a gente entende que, então, o maior gargalo é a falta de investidor para fazer imóveis para locação. A gente entende dessa forma, né? Mas a gente está aqui para isso, para esclarecer a dúvida e tirar o medo das pessoas também, né? Porque, querendo ou não, são investimentos de alto valor, né? Isso mesmo. Muitas vezes. Há quem me fala o seguinte, que, meu Deus, eu não quero ter imóveis para alugar porque é dor de só cabeça. me incomoda, dor de cabeça. Então a gente hoje tem meios, claro, a gente tem todo um pessoal qualificado, a gente tem sistema, né, de controles de locação. Sim. E hoje a gente tem uma ferramenta muito interessante, que é o seguro fiador. Então, até a gente que administra imóveis, a gente precisa ter garantias para dar para o dono do imóvel. Então hoje o seguro fiador ele vem atender tanto a imobiliária quanto o dono do imóvel e quanto também o próprio locatário. Porque uns chamam de muita exigência, outros chamam de complicação, a parte de contrato, a parte de vistoria e tudo mais. Mas na verdade a gente tem que se ater ao que pode acontecer, né? Todo contrato, juridicamente falando, ele quer prever um problema que pode acontecer e evitar, se acontecer, né? Como evitamos ou como se procede se acontecer esse real problema. Por exemplo, às vezes o casal muito jovem, o orçamento, o que ele ganha, ele e ela, comprovação de renda, né? Às vezes separa, já o pessoal é obrigado a sair da casa porque já não conseguiu. Ou o cara se machuca, tem uma doença, sofre um acidente, ou até mesmo um falecimento. Então tudo isso aí o contrato tem que prever e o cara tem que ter essa ciência, né? Do que pode acontecer. Um seguro, como é que é o nome, perdão? Seguro fiador. Seguro fiador. Ele faz uma análise do CPF, seria isso, basicamente? O seguro fiador, ele é como se fosse um seguro de veículo. Então ele vai ser o seguro da no caso tu vai pagar um pouquinho a mais para ter esse seguro. Isso. O locatário, o inquilino, ele pode pagar varia de 7 a 10, 7 a 12%. Depende do valor do aluguel. Mas funciona da seguinte forma: para falta de pagamento, para questões de reforma, a pessoa às vezes pegou o imóvel em bom estado, entregou em mau estado, esse seguro também serve como sinistro. Mas isso é muito interessante saber que tem, porque realmente a pessoa às vezes está vulnerável. O exemplo que tu usou foi perfeito, um casal jovem que está começando, às vezes não tem nem experiência de administrar as contas de casa, né? Isso mesmo. Então isso acontece. O nosso filtro hoje aqui na nossa imobiliária, eu não tenho problema por falta de pagamento. Mas às vezes acontece de o inquilino sair, entregar o imóvel e ele não está igual quando pegou. Sim. E daí essa cobrança, né? Às vezes, por exemplo, outro ponto muito importante que a imobiliária faz, a administração das faturas de energia e Casan, das unidades consumidoras. É obrigatório passar energia pro nome do inquilino. Porque senão, às vezes, ele pagou os aluguéis, deixou uma para trás, 3 faturas, 2 faturas em aberto. Hoje pega num dia de verão uma família grande e gasta 300, 500 reais por mês. Quando vê, tem mais de R$1.000 de atraso, né? E se está no nome do inquilino é problema. Então, esse tipo de quesitos também, que às vezes o cara vai administrar sozinho a locação, ele acaba se perdendo. Sim. Né? Ou assim, eu tenho um imóvel que eu fiz no mesmo terreno, aproveitei o mesmo padrão, daí não tem como... Nossa, isso... Então, tudo isso aí a gente auxilia antes da pessoa alocar. Nossa, perfeito. Não, muito interessante saber desse seguro. E, por exemplo, hoje para alugar, até a gente estava conversando esses dias, eu não preciso, por exemplo, aquele negócio de, tem que ter 4 folhas de pagamento, tem que ter comprovante disso, daquilo outro. Fiador, eu preciso de um fiador hoje para alugar uma casa? Preciso então, hoje chamar um amigo, um parente? A gente, vendo essa dificuldade e uma questão mais delicada de tu ter que chegar num amigo teu e pedir tu assina para mim de avalista, porque a gente até chama aqui de avalista, a gente chama de fiador. Avalista, perdão. É ruim para todo mundo, mas o né? fiador também é uma mesma modalidade, mas com algum termo jurídico diferente. Mas é chato, né? Pedir para as 3 partes é chato, né? É chato para ti pedir para o cara, vai precisar de um avalista, é chato para ele pedir para o avalista e é chato para o avalista ter que assinar. Né? E o avalista, a mesma responsabilidade que o inquilino tem, se o cara assinar de avalista, é igual. Se não pagar, se acontecer alguma coisa no imóvel, se quebrar, enfim. Ele tá junto lá na casa. Tá junto. Então, pensando nisso, a gente tem hoje 3 modalidades de garantia. O seguro fiador, a gente tem o avalista, que às vezes é um conhecido, alguma coisa, mas aqui da região, depende também das análises. Sim. E o calção, que é um valor que você deposita, que eu acho que é 3 vezes o valor do aluguel,
o inquilino deposita na conta da imobiliária Na como garantia. entrada. E ele recebe, ele pega, findando o contrato, o imóvel, a administração dando tudo certo, ele recebe esse valor corrigido depois. Corrigido. Corrigido. Isso é interessante, esse valor porque eu entrando nesse assunto, a gente estava conversando sobre isso com um amigo meu de Blumenau, ele falou que lá teve essa questão, mas o valor não é corrigido. E, por exemplo, sim, em Blumenau hoje, dependendo do aluguel, tu vai pagar 3, 4 mil reais de aluguel. Então, vamos dizer que vai largar 12 mil, se são 3 meses, né? De 4 mil reais, vai largar 12 mil lá e vai que tu fica 5, 10 anos de aluguel. Ou, enfim, um ano já seria prejuízo, né? Porque, querendo ou não, o dinheiro desvaloriza, né? Como é aplicado esse valor na conta da imobiliária, a gente entende que saca ele e devolve o reajustezinho. O valor ali estava como o nome diz, é um calção, não é para lucrar em cima desse valor. A imobiliária não usa esse dinheiro, ele é exclusivo de garantia para aquele imóvel, né? Então nada mais justo fazer dessa forma. É bom saber também porque tem gente que às vezes olha esse calção e tem esse mesmo pensamento, não, mas estão querendo lucrar com o meu dinheiro e tal. Não, aqui não acontece e juridicamente tem que ser feito dessa forma. Muito, muito massa. Vamos falar um pouquinho agora das casas à venda? Sabe me dizer quantas casas tem para vender hoje na imobiliária? Na imobiliária hoje a gente está com... Casa, eu digo, casa e apartamento, né? Morada. A gente está com entre 30 e 40 imóveis, né? A venda, mas entre sítio, entre tudo. E o nosso empreendimento exclusivo, que é o Milano Home hoje ali, que conta com as maiores unidades, né? A gente, de 48, já vendemos 29 unidades. Então a gente conta ainda com alguma... De quanto? 29 unidades de 48. Quase acabando já, então. Passamos dos 50%. Olha só. Vai ser o maior prédio da cidade, né? Maior empreendimento. Assim. Maior prédio da cidade, o mais alto, o mais sofisticado e o primeiro home club, né? Com bastante área de lazer já incorporado no empreendimento. Aí. Vai ter tudo, né? Academia, área de festa, área infantil, quadra. Espaço Kids. Então hoje é um conceito que vem já de cidades grandes, de cidades que onde o pessoal, o público, ele procura privacidade. Sim. E fazer tudo no condomínio, para não ficar saindo. Resolver rápido, né? A gente mora em uma cidade que não é grande a princípio. E tá num local bem estratégico, assim, né? Porque é perto do mercado, perto de posto de gasolina, perto de farmácia. E fora de enchente. Fora de enchente, com fácil saída da cidade ainda, né? É isso aí. Então, dos imóveis à venda, a gente tem essa venda. A locação, o proprietário ele vai deixar aqui pensando também em ter uma confiança, uma garantia, uma segurança. Eu não quero me incomodar. E a venda, ela da mesma forma. Às vezes a pessoa não tem o tino do negócio, às vezes não tem a noção de quanto vale o imóvel dele e também a parte de documentação, né? Então a gente auxilia hoje na venda, no marketing da venda, na negociação, no contrato. Pois é, que vender um terreno não é assim, não é igual vender essa xícara, não, vou anunciar essa xícara por 10 reais e alguém me dá o dinheiro, eu passo para ele, é dele. Tem toda uma burocracia, né? E a parte de documentação. Então, a gente só vende imóveis, só somos autorizados a vender imóveis devidamente escriturados, né? Com matrícula individualizada, com escritura. Sim. Né? Terreno no contrato, não, isso a gente não pode fazer, nem faz e nem indica, acessório é diferente, né? Porque às vezes para o sonho não virar um pesadelo. Sim. Sempre nesse sentido. E vocês fazem avaliação do valor do terreno também. Que é um negócio que às vezes a pessoa, na cabeça dela, vale muito mais do que realmente vale, ou a pessoa tem um terreno que tem um potencial de ser valorizado e ela às vezes recebeu de herança, não, vai, pega qualquer valor aí. Isso mesmo. Até para a pessoa não ser caloteada no futuro. Isso aí. Então, avaliações é constante no imobiliário, tanto de valor de aluguel, quanto valor venal, valor mercadológico mesmo, né? Existe o valor sentimental de algumas pessoas, famílias, que esse, infelizmente, a gente não consegue... O mercado, ele é soberano. Eu sei, né? Pelo meu golzinho, se dependesse, eu vendi ele por mais de 200 mil, mas ninguém paga. Bem, então, para ti ele vale. Vale até mais. Mas o valor sentimental, exatamente. Às vezes a família toda nasceu lá e se criou lá. E às vezes o terreno é grande, mas é mal localizado, vamos dizer assim, é longe da cidade. Isso. Então, uma série de fatores influenciam aí o valor do mercado, o valor do imóvel, né? Pois é. Nesse sentido. Então, são 29 vendidos já. 29 unidades vendidas. Tem bastante gente que comprou que tu, se puder falar isso, né? Que tu vê que comprou por investimento? Ou tu acha que a maioria vai morar lá de fato? Olha, pelo que a gente sentiu, em torno de 60% de quem comprou, 60% a 65% de quem comprou, hoje aqui foi para investimento. Foi para investimento. Para deixar valorizar. E o restante
para deixar valorizar, talvez vender quando estiver pronto, mas principalmente a locação, né? Como tem a falta de locação, na cidade de Itaió hoje falta locação de pequeno porte, de médio e alto porte, padrão. Não é uma faixa que falta geral, né? Então, kitnet falta, apartamentos amplos falta, casa grande falta também. Então, nesse sentido aí o pessoal, porque tu tem uma construtora que te ofereceu esse serviço, tu compra, paga parcelado direto com ela, né? Apenas com a correção do clube, e tu então acaba só investindo dinheiro. Tu não precisa botar tempo, tu vai tocar uma obra, né? Compra um terreno, faz um projeto, pega um pedreiro. Chegou a virar piada isso, né? Vira piada porque todo mundo que diz que vai construir se incomoda com X fatores, né? X fatores. Então tu coloca além de dinheiro o teu tempo e o desgaste de uma obra. Então o prédio em si, então a construtora ela é responsável por entregar. Em tal data a gente vai entregar a chave e o pessoal vai alugar e fazer o investimento da melhor forma possível. Ele está com a previsão de ficar pronto quando? São 4 anos de obra. Então outubro ou novembro de 2028 vai ser a entrega desse empreendimento. Ele está sendo vendido na planta, então, no caso agora. Ainda assim, o lançamento, podemos dizer que ainda ele está em lançamento, né? Os primeiros 6 meses de lançamento. E o valor dele dispara, né? A partir do momento que começar... Com certeza. Então agora seria o momento certo de... Não tem como ser diferente. Desde o lançamento até na entrega vai ter um ganho aí bastante interessante para quem quer investir, sim. Quem tiver o valor, quem tiver o capital, quem tiver interesse. Tem no teu Instagram, não é mesmo? Tem no Instagram, tem no site. Felipe Souza Imobiliária é o Instagram, é o site. Vai achar lá, com certeza. Nosso escritório aqui ao lado do Móveis Bogo. Pode visitar aqui em Itaió, bem no centro da cidade, próximo ao Trevo do Correio. Um espaço que é novo, inclusive, não tem nenhum ano, né? Não, a gente inaugurou esse novo espaço em julho. Trabalhamos como vizinho, para quem não sabe, né? Fomos vizinhos por alguns anos na antiga imobiliária, também era no centro. Ele veio para cá agora no espaço maior, um espaço muito bonito mesmo. E fica aí o convite, então, para você vir visitar aqui a imobiliária, tirar algumas outras dúvidas, né? Até deixe no comentário aí, se tem alguma dúvida, às vezes que eu não perguntei aqui, acabei esquecendo. Nos próximos vídeos, eles vão ver esses comentários, vão responder aí. Ou então, faça uma pergunta direto no Instagram ou venha aqui visitar. E outra pergunta que me veio agora que eu estava lembrando. Agora vamos encerrar com o Milano, né? Aliás, não vou encerrar não. Quem teve a ideia de fazer? Porque é em parceria com a RR, isso, né? Isso, esse novo empreendimento. Eu conheci a RR Eisen, que é uma construtora ali de Salete, do Renato e do Rodrigo. Sim. Então a gente fez uma parceria em 2018, quando eles lançaram um London Residence lá em Salete. O segundo prédio que eles fizeram lá. Então lá eu acabei conhecendo o Rodrigo e o Renato, a construtora e a credibilidade que eles têm. Então eles me deram a oportunidade de vender aquele empreendimento lá, onde foi vendido desde a planta até finalizar, entrega. Tudo então pelo eu vi a questão de seriedade deles e de justiça. Assim, comprometimento. Comprometimento e tudo mais. Então foi uma obra que deu tudo certo, fizeram como tinha que ser, e eu que chamei eles para Itaió. Daí eu falei assim, a gente é parceiro de negócio. Então eles constroem e eles deixam a venda exclusiva para a nossa imobiliária, né, com o Felipe Souza. Entendi. A ideia deles era ir para Rio do Sul. Foi uma baita parceria, inclusive, né? Baita parceria. A ideia deles era para ir para Rio do Sul, Pouso Redondo, Rio do Sul. E eu falei, tem mercado em Itaió, podem vir. E foi que daí, nesse meio tempo, 2020, 2021, eles adquiriram um terreno aqui, e já projeto e tudo mais, e hoje já é uma realidade, já está em obras. Já todo mundo conhece aqui em Itaió, pelo menos se não conhece, mas já ouviu falar que vai sair o tal prédio lá. Na Nereu Ramos, acredito que foi amplamente divulgado, vai ser ainda, a gente vai falar muito sobre isso, né? É um empreendimento bacana, está sendo vendido, já é um sucesso. Tá. E se eu fosse vou comprar um apartamento lá, quanto que eu vou gastar além do valor? Vamos supor, o valor é X. Estou falando de documentação, disso, daquilo. Quanto que eu gasto, assim, Claro, isso provavelmente vai variar de imóvel para imóvel, né? Mas para ter uma média, assim, quem tem curiosidade dos pré-gastos para ter uma casa? Para ter um imóvel, casa. Imóvel, é isso. Então, o imóvel, ele, a partir do momento que você adquire ele, você tem um custo de escrituração, né? Diferente de um veículo, que às vezes tu vai lá e 300, 500 reais você passa ele pro nome, a transferência do imóvel é a escritura. É em cima do valor do imóvel, existe imposto de TBI, você vai para o tabelionato e depois registro de imóveis.
Então ele custa, o imposto municipal é 2,1% do valor do imóvel. Então, 2,1% é o imposto municipal. O imposto municipal. Junto a gente tem a taxa de tabelionato, taxa de registro, FRJ, que é um custo estadual, que é uma taxa, geralmente ela varia de 700 a 980 reais, e mais 300, 500 reais aí de certidões atualizadas, né? Mas um imóvel aí de 200, 300 mil, ele varia aí de 10 a 15 mil reais de valor de escritura, né? A gente tinha conversado, até é um outro assunto que a gente vai falar, que ele é bem amplo, que é o financiamento habitacional, né? O financiamento habitacional é onde você consegue financiar o seu imóvel em até 400 meses, 400 e poucos meses. Porém, o habitacional hoje ainda depende ali da modalidade, ele financia até 80% do valor do imóvel. Então, um imóvel aí de 300 mil, você precisa dar 20% de entrada. Seria 60 mil de entrada, mais tem que ter 20, esse dinheiro mais 20 de escritura. Na borracha, tem que ter os 60 mil já. Então, a gente entende o seguinte, que hoje um quarto do imóvel, um terço do imóvel, do valor do imóvel, você teria que ter. Sim. Às vezes o proprietário aceita um veículo como parte de pagamento, um terreno. Isso depois depende do negócio. Mas hoje é assim que funciona. Sim. Teria que ter mais do que os 60 mil, porque são 60 mil de entrada e mais a documentação ainda que ele vai ter que pagar. E mais a escritura, isso. Na construção do imóvel, né, que essa modalidade existe ainda, que é a aquisição do terreno com a construção, no Minha Casa Minha Vida, ou outra linha dos financiamentos habitacionais, né, pelo governo. Mas aí você tem que ter o terreno, você vai comprar o terreno, você vai botar o padrão de energia, o padrão Casan, vai fazer o projeto, então um desembolso também particular também acaba acontecendo, né, aí de 20, 30 mil reais, mais a entrada que você vai dar para financiar os 80%. Então essa é uma realidade hoje, né? Então, para mim conseguir hoje comprar um imóvel, tem que disponibilizar um pouco de entrada. No mínimo 20% ou pode ser até menos? No mínimo 20%. No mínimo 20%. Às vezes depende do negócio. Então quem está procurando casa, porque a gente gosta de procurar casa, gostar de olhar casa aí, então já sabe que se a casa for 100 mil, que é muito difícil de achar uma casa de 100 mil. Não. Hoje os terrenos, né, Joe, eles estão super valorizados. Entre hoje, vamos botar ali 80 a 140 mil, uma média na cidade de Itaió. A gente nasceu na época errada, né? Antigamente trocava num Chevette e os caras falavam, meu Deus, como é que tu foi se livrar do teu Chevette, cara? Com esse terreno que não vale nada. Trocava, né? Chevette por sítio, por Corcel, Fusca. O terreno que a minha mãe mora também foi briga assim, meu avô. Foi coisa de dar um carro e pega o terreno lá. Quem compra terra nunca erra, já dizia o ditado. Né? Tem esse ditado no meio das imobiliárias. Só que na época, a gente vai botar no contexto histórico, na época era um terreno no meio do nada, assim, não tinha nem rua para chegar no terreno. Isso. Então foi algo muito visionário, né? Lá eu digo onde que é, lá no Morro da Vila, lá em cima. Essa história, vamos botar ali há 30, 40 anos atrás, 25, 40 anos atrás, é muito normal. Todo mundo tem em casa uma história com o tio, com o vô, com a mãe, com o pai, que tinha um terreno, ou tinha 5 lotes, ou tinha um lote, trocou num Fusca, hoje esse lote vale 100, 200, 300, e o Fusca vale 5 ou 10 mil, né? Nem então, tem mais o Fusca, né? Bateu o Fusca, acabou com o Fusca. Mas na época que lançaram tipo um Jeep Willys, né? Quem tinha o Jeep Willys não tinha estrada para se andar, o cara tinha um Jeep, ele trocava, às vezes o cara que tinha... A terra, geralmente, eram as famílias, era tudo muito braçal, tudo muito difícil, não tinha tanta coisa, então acabava trocando. Mas era outra realidade, né? Sim. Naquela época era assim, né? Mas para te ver que a ideia, mesmo que às vezes não pareça um bom negócio, a investir em propriedade sempre vai ser mais valorizada a médio e longo prazo. Aí vem a questão dos jovens também, né, Diogo? O jovem é mais imediatista, então compra um carro para ir para a praia. Às vezes é mais fácil, mas se organizar, comprar o primeiro lote, nem que comece parcelado, às vezes tem... É uma coisa que quando ele olha assim, ele olha meio sem futuro, né? O que eu vou fazer com esse terreno? Difícil, inacessível, mas o começo ele é um pouco mais difícil, mas depois a pessoa começa e a hora que ela adquire o primeiro imóvel e vê que daí passou ali 3, 4, 5 anos, pô, eu paguei tanto, já vale tanto hoje, realmente. Já conseguiria vender com... Aí a pessoa vê que é bem interessante. Toda família tem realmente o cara que trocou um carro num terreno e hoje tem uma casa própria, e tem o tio ou o vô que era para ser muito rico, mas perdeu tudo no jogo. Então, esses dois parentes você tem, às vezes é a mesma pessoa. É verdade. Felipe, muito obrigado. Acho que muitas dúvidas já foram sanadas. Não deixe de seguir o Felipe,
Felipe Souza, assessoria imobiliária no Instagram, Facebook. Agradecer a agência Print e tá com essa parceria fechada com a gente aí. E é isso, quer deixar algum recado aí pro pessoal? Quero deixar, pessoal, muito obrigado pela atenção e a Felipe Souza Assessoria, a nossa imobiliária, vai fazer constantemente agora, né, frequentemente vídeos, um pequeno podcast, um pequeno bate-papo com alguns profissionais da área imobiliária, principalmente do mercado de Itaió e região, no sentido de informação. Tirar todas as dúvidas, separar tudo, né? Aqui foi uma conversa que abrangeu tudo, mas claro, a gente vai pegar assunto por assunto. Especialista por especialista. E vamos, na medida do possível, tirar todas as dúvidas e compartilhar essas informações que é importante para a assessoria imobiliária em geral e para o futuro aí de todo mundo. Obrigado. Então é isso, segue no Instagram, Facebook e qualquer dúvida, só mandar mensagem. Valeu.